que eliminar o crime organizado no Brasil. A gente tem que ter o direito penal do inimigo para figuras que não são cidadãos, são um inimigo. Pra mim, o Marcola não é um cidadão, ele é um inimigo, assim como o Marcinho VP também é. Não à toa o Oruan, que hoje é alvo de uma operação porque ele tava andando com o maior ladrão de carro do Rio de Janeiro e achando isso a coisa mais normal do mundo, que é do Comando Vermelho ladrão de carro, e ele avisou num vídeo que ele gravou: se eu estivesse no Complexo da Penha, o Reis não faria isso. Sim, porque o Complexo da Penha é como se fosse um território que você controla e que a polícia não entraria lá, como se fosse outro país. Então a gente talvez tenha que declarar guerra a essas facções e eliminá-las, prender ou matar as lideranças dessas facções de maneira muito clara, reocupar o território e desfavelizar esses locais. Isso é um discurso sério, duro, enfático sobre guerra ao crime. O que você... Renan Santos em um dos maiores podcasts do mundo, falando sobre direito penal do inimigo. É isso aí, gente. Ontem o Renan falou de um monte de coisa, ele falou de pirâmide de compra de votos. A gente trouxe alguns cortes por aí. Brasileira cruzou qualquer nível, né? A gente viu agora recentemente uma ONG ligada ao PCC convidou membros do governo Lula, eles foram lá numa favela que tava tendo uma desocupação no centro de São Paulo e eles ficavam lá negociando com os caras do PCC. Tinha a dama do tráfico, ela levava a gente tanto do PCC quanto do Comando Vermelho pra se reunir com órgãos do governo federal e com membros do parlamento. Tá rolando. Teve tinha um filme que chama O Grito, bancado e tocado por uma ONG ligada ao PCC, com participação de gente do Comando Vermelho. Foi quase uma joint venture pra fazer um filme do PCC com o Comando Vermelho. Tava na Netflix. Qualquer lugar sério falaria: ok, eu preciso retomar esse território. E a gente vai precisar fazer isso. A gente vai precisar levar a discussão pra esses termos. Agora, é muito mais trágico do jeito que tá. A gente já tá vivendo consequências bem nefastas todos os dias. Que medo a gente tem que ter, além de não entregar algo pior do que já tá. Porque não tem como ser pior do que já tá. E aí o Igor... Qual que é a análise que tu faz do governo Lula até aqui, especialmente no contexto internacional? A gente tá falando aí, por exemplo, de esse lance que a gente deu uma pincelada aqui do Trump com a taxação e com a maneira como ele olha pra cá também. Como é que a gente tem lidado com isso? O Lula, de fato, ele sai fortalecido disso que tá acontecendo, na tua opinião? O Lula, ele faz parte de uma tradição anti-americana e terceiro-mundista que faz parte de toda a esquerda da América Latina. E aí o Brasil tá como no jogo? Como o trouxa que ficou arrumando briga por aí, que é o Lula, dando... vou dar recado pra tudo, como se tivesse condição de dar recado político pra alguém. A Ucrânia faz isso. Cala a boca, Lula. O Lula quer dar dicas de negociação pra Ucrânia numa crise super complexa, sendo que ele mesmo não consegue negociar com o próprio Congresso. Então, que dica ele tem pra dar? E aí ele se expôs com os Estados Unidos no momento que ele sabia, porque, o Itamaraty inteiro sabe que o Trump ia entrar e ia fazer essa reorganização. A primeira coisa que ele faz é que ele quer taxar o mundo logo depois do mandato. Que tal se o Lula tirasse o pé desse papel de doidinho do BRICS? Se ele tirasse o pé, se ele conversasse direito e tal, mas ele não fez isso. Ele ficou acelerando. E ao mesmo tempo, se o Trump firma certas posições e obriga o Lula a ter que, por exemplo, se indispor com a China, e aí? Como é que a gente fica? O Lula simplesmente saiu tomando posições estúpidas em termos internacionais que nos colocaram numa posição de fragilidade extrema. E é tudo culpa do Lula. É tudo muito culpa do Lula. E o cara ainda é rabudo, que ele tá se beneficiando dessa coisa de Estados Unidos versus os americanos, o Trump não gosta da nós, essa coisa. Qual que é a análise? É verdade, é o que a gente fala aqui toda hora, né? É tudo culpa. Eu vou falar um negócio pra vocês, cara. Eu acho que é função de todo militante do MBL espalhar essa entrevista, tá? É importantíssimo você espalhar essa entrevista do Renan. É a primeira grande entrevista de um talvez presidenciável, né, do MBL, já com a possibilidade real de ter a legenda para concorrer no maior podcast do Brasil. O que você vai fazer? Você vai... Não, cara, você tem que assistir, tem que dar like, tem que comentar e tem que espalhar isso daí, velho. Manda a entrevista do... E a entrevista do Renan no Flow, ela não foi uma entrevista que ele gritou, que ele fez performance. Não, ele fez um super análises renais, nível 1, para as pessoas que não entendem muito das coisas, com o Igor perguntando as coisas de propósito, e que pode ser um grande método de tradução de tudo aquilo que a gente defende aqui todos os dias para pessoas que não acompanham as nossas lives. Então você que está nessa live, você tem a obrigação de pegar esse vídeo do Renan no Flow e espalhar. Joga no grupo da família. Fala, faz o seguinte, a live tá com o quê? Tem 3 horas, é isso? Por aí. Fala, não precisa assistir as 3 horas. Pega o cursor e põe no meio e assiste um assunto aleatório. Eu confio que o Renan é bom em todos os assuntos. Então você vai mandar lá no grupo da família e fala assim, faz o seguinte, pega o cursor, põe em qualquer... Faz esse desafio no grupo da tua família. Pega a live do Renan, joga no teu grupo de WhatsApp da família, dos amigos, dos vizinhos, que não interessa. Fala assim, faz o seguinte, pega o cursor, joga em qualquer ponto do vídeo e assiste 10 minutos. E vê o que você acha. Eu duvido que o cara vai assistir só 10 minutos.
Mano, você tá no trânsito, tá no carro, põe isso aí no Bluetooth do carro, põe 10 minutos. Você vai treinar? Põe 10 minutinhos, ouve só 10 minutinhos, depois você muda. Duvido que o cara vai ouvir só 10 minutinhos. Então, faça isso. Faça isso. Mais um trechinho? Não? O que é? Tem. Deixa eu ver. O que temos? Calma aí, esse tá muito grande. Já foi? Esse daí foi o mesmo? Ainda acredita que Bolsonaro e Lula são iguais? Eu nunca falei que eles são iguais. Esse é um erro que aqueles reducionismos que o fã de um ou de outro falam. E eu recebi já essas perguntas também vindas de lulistas. Se você for atropelado por um caminhão, você pegar ebola, ebola não é igual a caminhão, mas em ambos os casos você Bolsonaro não é igual a Lula, mas em ambos os casos você é isso. O cara não entende o voto nulo, que ele existe, é uma opção que você tem na democracia, que é o seguinte, cara. Eu serei oposição, não importa os dois, porque vai ser uma com os dois. E se o Lula ganhasse, seria uma e em ambos os casos nós somos oposição. Pra gente não mudaria e pras pessoas não mudaria. Seria um governo muito ruim do Bolsonaro, como foi muito ruim o governo do Bolsonaro. Os caras ficam viajando como se o Brasil não fosse ter problemas fiscais. Hello, quem estourou as contas públicas já antes do Lula pra tentar ganhar a eleição foi o Bolsonaro. A PEC lá do fim do mundo que ele montou, foi ele quebrou as contas públicas e ficou igual um Zé Mané, todo medroso, querendo comprar a voto com os caras do Centrão pra tentar ganhar a eleição e perdeu. Pô, ele é um Zé e o Lula é outro, governou mal pra caramba. Você estaria mal em qualquer circunstância. Com o Bolsonaro você ia estar mal à direita e com o Lula você ia estar mal à esquerda. Eu acho que a gente tem que não ficar mal. Então acho que a gente tem que ter uma alternativa a esses dois bêbado, ultrapassado, vaidoso. Outra um narcisista, burro e covarde. A gente não nasceu preso nessas opções. Essa pergunta desse cara só mostra que a cabeça dele tá presa nisso. Velho, você não precisa ficar preso nisso. Não precisa. Na verdade, o mundo é muito maior do que você não.